Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu falo aqui nesse canal sobre concursos públicos, trouxe algumas provas para a gente resolver em vídeos anteriores e você vai encontrar ali no canal outra playlist também sobre a banca SH Dias. E a pedidos agora, estou trazendo a primeira prova para resolver e dar dicas de como gabaritar português para a banca Avança São Paulo e também ao longo do tempo eu vou trazer outras provas para a gente ir resolvendo aqui juntos. Então vamos ter prova da Nosso Rumo, provas da Vunesp, assim para ajudar diversas pessoas que estão também se preparando para os concursos públicos. Mas para hoje eu trouxe a prova mais recente que eu encontrei aqui da Avança São Paulo, foi para o cargo de engenheiro ambiental. Esse concurso foi realizado em julho de 2025, então é algo bem recente. E acredito que se você está se preparando para fazer alguma prova da Banca Avança São Paulo, vai te ajudar de alguma maneira. Então, a dinâmica é a seguinte: eu vou ler o comando da questão, falar sobre as alternativas e dar algumas dicas e também mostro o gabarito para vocês. Lembrando que a primeira questão ela começa com a interpretação de texto, então eu vou deixar aqui para vocês lerem, vocês podem pausar o vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou ler o texto junto com vocês, vocês podem ler e depois vocês despausam o vídeo e continuam na resolução das questões. E caso você queira ver em uma outra plataforma, o texto é Votos para o Ano Novo. Agora, seguindo aqui para as alternativas. Questão 1. A ideia expressa pelo narrador no penúltimo parágrafo do texto é a de quê? Então, é uma questão bem tranquila, fala sobre interpretação de texto e você vai procurar a ideia do autor. Lembrando que, quando nós falamos em português, nós temos a interpretação de texto e a compreensão de texto. Um deles é aquilo que está escrito no texto. Então você vai pregar ali a alternativa que está correspondente com aquilo exatamente como está no texto. E a interpretação, você vai pegar a ideia do autor e tirar a sua conclusão entendendo da ideia do autor. Então, algumas pessoas acabam confundindo em relação à compreensão e interpretação de texto. Para resumir, e caso você esteja fazendo algum resumo e está se preparando para alguma prova que tenha esse tema, você pode colocar assim, interpretação de texto, você vai concluir a partir da escrita do autor, e a compreensão está exatamente igual no texto. E aqui para essa questão, é, a nossa resposta correta é a alternativa D, e acredito que você lendo ali o penúltimo parágrafo não teve muitas dificuldades em relação a isso. Então, o gabarito é letra D. Em alguma medida, pecados e virtudes causam sofrimento. Agora, a próxima questão, questão de número 2. Lembrando que caso você queira baixar essa prova também, a Avança ela disponibiliza, né? Ou você pode encontrar também essa prova em aplicativos de questões. Eu também coloco um drive com provas anteriores, mas eu acabo focando naquelas bancas que são mais difíceis o acesso às provas. Como a Avança São Paulo é mais tranquila nessa parte, eu não tenho um drive ainda especificamente para ela. Caso for ajudar vocês podem deixar aqui um comentário no vídeo, eu faço um drive também para essa banca, mas especificamente para a Avança São Paulo é tranquilo. Lembrando que eles colocam a prova e o gabarito no dia que foi realizado o concurso, e algum tempo depois essas provas são retiradas. Então, se você voltar lá no site da Avança em concursos que já foram realizados há muito tempo atrás, você vai ver que você não consegue mais encontrar essa prova. Então, ele fica ali por um determinado período, mas depois é excluído. Agora, questão de número 2. A palavra venial, empregada no texto, onde a tristeza fosse um pecado venial, tem seu significado relacionado ao substantivo venia, de forma análoga. Verifica-se um par adjetivo-substantivo de significados relacionados entre si, apenas em cordial, cordel, B.
metal, meta. C, passional, passo. D, abissal, abismo. Virtual, virtude. Nesse caso aqui, você poderia interpretar pelo conceito, ou contexto do texto, você poderia, ou também, se você conhecesse essa palavra, seria um pouquinho mais fácil. E tem a terceira forma de você matar essa questão em relação aos sinônimos. Então, como você pode ver aqui, eu vou pegar agora do exemplo da alternativa E, virtual e virtude não são sinônimos. São palavras parecidas, mas virtual tem mais a ver algo digital e virtude é uma característica de uma pessoa. Então, elas não são sinônimos. Então, aqui você poderia excluir. Passional e passo é o mesmo exemplo da letra E. Passional, acredito que vocês já devem ter visto algum jornal que falava sobre crimes passionais, por exemplo. Então, passional tem um significado e passo é o passo do dia a dia mesmo, caminhar. Então, também não tem relação. A letra B, metal, que é o material, e meta, sinônimo de alcançar, então também não tem relação. E cordial tem a ver com uma característica de uma pessoa cordial, e cordial não tem relação também, mas pode levar ali a confundir, porque não é uma palavra muito comum para você saber se tem relação em relação a ser sinônimo ou não. Então, no máximo, você ficaria entre dúvida na alternativa A e a D. Porém, nesse caso, o gabarito correto dessa questão foi a letra D, abissal e abismo. Aqui sim eles têm uma relação. Agora a próxima questão de número 3. Lembrando, foi para a Prefeitura Municipal de Vinhedo, concurso público de 2025, é uma prova recente, para o cargo de engenheiro ambiental. 3. Em PEC pelo menos uma vezinha. Sim? A palavra vezinha apresenta um sufixo que indica grau aumentativo, B, um sufixo que indica grau diminutivo, C, um prefixo que indica um grau aumentativo e D, um prefixo que indica grau diminutivo. Ou letra E, vogal temática que indica gênero feminino. Então, para resolver essa questão, nós teríamos que lembrar o que é o prefixo e o que é um sufixo. Então, prefixo é quando nós temos um complemento no início da palavra. E o sufixo seria no final. Por exemplo, homenzinho. A palavra, o radical ele seria homem. E ali o sufixo seria zinho, nesse exemplo que eu falei. Então, como nós trazendo agora, por exemplo, dessa questão, a palavra é vez. E esse in aqui é um complemento daquela palavra. Então, torna essa palavra um sufixo. Nesse caso, você já poderia eliminar a alternativa C, a D e a E, porque nenhuma delas fala sobre sufixo. O prefixo seria se fosse anterior. Então, aqui você já poderia eliminar essas três alternativas e ficaria em dúvida entre as duas que falam sufixo. Agora nós vamos avaliar essas duas alternativas que sobraram. Um sufixo que indica um grau aumentativo, vezinha, não parece que está de grau aumentativo. B, sufixo que indica um grau diminutivo, sim. O nosso gabarito é a alternativa B. Agora, só para contextualizar, a gente vai pegar o exemplo de um sufixo que indica um grau aumentativo. Como eu falei anteriormente sobre a palavra homenzinho, para explicar esse contexto, vamos pegar a mesma palavra. Homenzão seria agora o inverso. Homenzão significa um homem grande, um homem alto, por exemplo. Então, seria um sufixo de grau aumentativo se fosse homenzão. O zão seria o sufixo aumentativo, que não é nesse caso. Então, gabarito, letra B.
Essa parte de sufixo e prefixo cai bastante e é bom que você saiba bem porque é relativamente curto. Eu acredito que 50 minutos bem estudados disso, você não erra mais nenhuma questão. Então, só para completar aqui o seu material, caso você esteja vendo essa aula e fazendo anotações, sufixo é depois da palavra, prefixo é antes, e tem algumas palavras que tem antes e depois. Isso seria uma derivação parassintática. Então, essas três, se você anotar ali, são é, três conceitos muito simples que caem com uma grande frequência em provas de concurso e você não erra mais nenhum tipo de questão. E às vezes você acaba perdendo um ponto que é relativamente fácil e isso interfere bastante na sua classificação. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla que o concurso público não é aquele mais inteligente, aquele que mais estudou, não necessariamente é o que passa em primeiro. Eu já passei alguns concursos em primeiro e não e com certeza muitas pessoas acabaram até estudando mais que eu. Mas quando você está estudando, você tem que estudar com estratégia. Como seria isso? Começa por aqueles tópicos que caem mais nas provas e aqueles que você consegue aprender mais rápido. Então, por exemplo, tem alguns tópicos em português que você vai precisar de um pouco mais de tempo para estudar, para que você consiga aprender e ter o total domínio desse assunto. Então, ao invés de você estudar muito tempo algo muito grande, é mais fácil você começar por aqueles tópicos com que você aprende rápido e cai com frequência. Por exemplo, essa parte do sufixo e prefixo, vírgula, crase, são coisas que sempre caem. Interpretação e compreensão de texto, como nós vimos na alternativa, na primeira questão. Então, é algo que vai te trazer um custo-benefício muito interessante para os seus estudos. Agora nós vamos aqui para a questão 4 da prova de engenheiro. Em pergunte a si mesma, com que direito se arbora em juiz dos outros? A palavra que atua como pronome relativo. Esse vocábulo é substituído corretamente por outra palavra ou expressão de mesma função, de modo a apresentar o sentido original da sentença, apenas em. Então, nós vamos procurar aqui outro pronome relativo que vai preservar o sentido original da sentença. Então, nesse caso, você precisa saber sobre pronomes. Recapitulando, nós temos os pronomes relativos, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos. Então, caso você queira anotar aí no seu material, pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Pronome possessivo, meu, minha e por aí vai. Só para que você consiga lembrar o que é o pronome. Agora nós temos a alternativa A. Pergunte a si mesma o qual direito se arbora em juiz dos outros. B. Pergunte a si mesma com cujo direito se arbora em juiz dos outros. C. Pergunte a si mesma no qual direito se arbora em juiz dos outros. D. Pergunte a si mesma com qual direito se arbora em juiz dos outros. E E. Pergunte a si mesma com quantos direito se arbora em juiz dos outros. Rapidamente a gente vê que algumas não fazem muito sentido. Por exemplo, a alternativa E. Pergunte a si mesma com quantos direitos se arbora o juiz dos outros. Você já poderia eliminar. E por que eu resolvo as provas dessa maneira? Geralmente, pode acontecer que você não saiba todas as questões e não saiba ali resolver e gabaritar uma prova. Mas minimamente você estudou alguns assuntos e você sabe excluir aquelas que não fazem sentido. Então, no pior dos cenários, é melhor você eliminar aquelas que não fazem sentido e chutar entre duas do que entre cinco. Então, primeiro, quando você não consegue bater o olho e saber qual a resposta, vai eliminando aquelas alternativas que não fazem sentido. Caso seja depois para você chutar, você vai chutar entre duas, aumenta a sua probabilidade de acertar no chute, do que chutar entre cinco, por exemplo.
E para essa questão, a de número 4, o nosso gabarito correto é a alternativa D. Mesmo com que você não lembrasse em relação ao pronome relativo, que é o cerne dessa questão, a gente pode ver que pergunte a si mesma com qual direito se arbora em juiz dos outros. Esse com qual direito, ele permanece o mesmo sentido da frase inicial, que seria com que direito se arbora. Com qual direito se arbora. Continuaria o mesmo sentido. E comparando aqui com a outra alternativa que nós eliminamos logo de cara, pergunte a si mesmo com quantos direitos se arbora. Você já percebe que não faz muito sentido essa alternativa. E as outras parecidas também. Mas o nosso gabarito da alternativa 4, da questão 4, é a alternativa D, com qual direito se arbora. Questão 5. A relação de concordância verbal na sentença é preciso incentivar os valores novos, é a mesma que ocorre em alternativa A, comer alimentos gordurosos todos os dias não é bom para a saúde. B, houve muitos problemas sem solução naquele ano. C, as estrelas se fazem visíveis no escuro da noite. D, domingos costumam passar devagar. E E, já faz 14 anos que concluiu o ensino fundamental. Então, uma questão tranquila também em relação à concordância verbal, você vai fazer igual na questão anterior. Você vai ver o que faz sentido, o que não faz sentido. É, você vai perceber que a palavra ali, ela não faz muito sentido. Então, por exemplo, na alternativa B, houve muitos problemas sem solução naquele ano. Não faz muito sentido. C, as estrelas se fazem visíveis no escuro da noite. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa A. Comer alimentos gordurosos todos os dias não é bom para a saúde. Agora, questão 6. Uma palavra composta por elementos das mesmas classes gramaticais e na mesma ordem daqueles que foram bem-sucedidos. Termo que ocorre no texto é beija-flor, pré-vestibular, mal-educado, manga-espada e corre-corre. Então, aqui nós precisamos saber em relação ao hífen, as palavras que têm hífen e qual é a correta. Nessa questão aqui, muito pode te levar a confundir. Alternativa A, beija-flor. E é mais uma dica que eu deixo aqui para vocês que estão se preparando, não só para a banca avança, mas para todas em si. Geralmente as bancas gostam de colocar uma pegadinha na alternativa A. Ainda mais as pessoas às vezes resolvem com pressa, marcam uma alternativa e vão para a próxima. E esse é mais um exemplo de você perder uma questão não por não saber o contexto ou o conteúdo. Às vezes você perde uma questão por pressa, ou você está ali lendo rápido, acaba ficando desatento. Então, para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa C, mal educado. Agora, questão 7. Nas sentenças a seguir, o único caso em que ocorre crase e que, portanto, requer o emprego do acento grave A está em. Então, questão sobre crase, tranquila e cai com muita frequência, não só para a Bança, mas para diversas provas, sempre vai cair uma questão ali de crase e o custo-benefício é muito importante porque é igual aquele exemplo do sufixo e do prefixo. Você estudando ali um pouquinho, você já consegue minimamente eliminar as que não fazem sentido e tentar acertar essa questão.
Então vamos lá. Disse a essa altura não fará qualquer coisa para ajudá-lo. O padeiro mandou lembranças a todos da antiga padaria. As pessoas responderam a cada um dos formulários de forma sigilosa. D. A biblioteca liberou o acesso da população a livros em língua estrangeira. E alternativa E. Os analistas enviaram os resultados da pesquisa à instituição. Então, recapitulando um pouco, nós não temos crase antes de palavra masculina, não temos crase antes de verbo. Então, só aí você já consegue eliminar algumas alternativas. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa E. Os analistas enviaram os resultados da pesquisa à instituição. Questão 8. A única sentença cujo verbo apresenta apenas um complemento, sendo esse classificado como objeto direto, é: o Natal perder a magia depois do falecimento da matriarca da família. B. Perguntou-se por um instante sobre o que sentia. C. Cobrou da funcionária o posicionamento a respeito das suas faltas. D. A menina comparava com frequência a mãe à madrasta. E E. Ela rompeu com sua velha amiga. Para essa questão, o gabarito é a alternativa A. Lembrando que eu até acelerei um pouco o vídeo para esse vídeo não ficar muito extenso. Você pode pausar o vídeo, tenta responder antes de mim, e aí depois você despausa, vê qual é o gabarito correto, tenta ver onde errou, o que você pode ter confundido, e assim você vai evoluindo em relação às provas. Agora a questão 9. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre as sentenças a seguir e a respectiva justificativa para o uso da próclise em cada uma delas. Não é necessário usar todas as justificativas. Primeira afirmativa. Não o comunicaram que a inscrição do vestibular havia sido prorrogada. 2. Os colegas o tinham avisado. 3. Alguém me disse que a vida era bonita. Em relação à questão de próclise, ela está dentro do tópico de pronomes, e nesse caso específico é um pronome oblíquo átono, que é temos o me, te, se, tem uma listinha ali dos pronomes oblíquos átonos. E aí a próclise é quando ela vem antes do, do verbo. E aí temos também a mesóclise que vem no meio e a ênclise que vem no final. E ali temos ali algumas palavrinhas atrativas e formas com que você deve colocar como ela é encaixada dentro ali de uma frase. Então, esse é um tópico que cai também com frequência e é importante você se aprofundar um pouco mais. Aqui na primeira frase nós temos o não o comunicaram. O faz o papel do pronome oblíquo átono e as palavras negativas acabam atraindo os pronomes. Então, por exemplo, não, nunca, jamais, isso acaba atraindo para próximo em relação à próclise. Então, nesse caso, a primeira seria essa aqui, presença de palavra atrativa, já seria na primeira afirmativa.
Só aí nós já podemos eliminar a C e a D, que já estão erradas. Agora, continuando, os colegas o tinham avisado. Quando o verbo está no particípio, ele não tem também a atratividade do pronome. Então aqui o verbo está como avisado. Então seria o 2 aqui. Forma verbal principal no particípio. Poderíamos eliminar aqui a alternativa A. Ficaríamos entre a B e a E. Agora vamos ver a terceira afirmativa. Alguém me disse que a vida era bonita. E aqui nós temos uma pegadinha da banca. Muitas pessoas iam acabar indo para a alternativa E, pensando que seria a forma verbal principal está no futuro do pretérito, mas nesse caso não. Alguém é palavra atrativa também. Então, ele acaba atraindo o pronome me para próximo dele. Do mesmo exemplo que aconteceu aqui na primeira afirmativa. Então, o gabarito correto é a alternativa B para essa questão de número 9, lembrando a prova de engenheiro ambiental. Esse tópico específico do pronome oblíquo átono, ele é curto, mas a forma com que a banca cobrou dá bastante trabalho. Colocaram 3 frases para você elencar cada uma como seria. Então, a gente pode ver que até um conceito relativamente fácil pode ser cobrado de uma forma, não vou colocar difícil, mas uma forma um pouco mais trabalhosa, com que você ia levar um pouquinho mais de tempo para resolver essa questão. Mas aqui o gabarito correto é a alternativa B. Agora, questão de número 10 e última questão de português da banca avança. Em todas as sentenças dadas a seguir, o verbo entre parênteses está empregado corretamente, exceto em. Então, mais uma dica para vocês: muito cuidado com as bancas que colocam esse tipo de afirmação, exceto em. Então, você vai procurar a alternativa errada. E geralmente o que as bancas fazem? Colocam um exceto ali, algumas até podem te ajudar a colocar o exceto em negrito, em letra maiúscula para você prestar atenção. Nesse caso não foi o que a banca fez, colocou o exceto ali no finalzinho e você lendo com pressa, às vezes pode acabar nem percebendo que é para procurar errada. Quando você bate o olho na primeira alternativa, você vê que é certa, já marca e vai para a próxima. Mas nesse caso, seria você teria que procurar a alternativa errada. Então você acaba sendo induzido ao erro nesse caso. Então, alternativa A. As meninas se dispuseram a fazer suas tarefas em troca de chicletes. Dispor. Sim, está correto. B. Se ele não contivesse, perderia tudo que conquistaria. Conter, sim, está correto. C. Ele se contradirá na primeira oportunidade que tiver. Contradizer, correto. D. Esperávamos que o diretor intervisse na discussão dos alunos. Intervisse. Essa aqui está incorreta. Então, nosso gabarito da questão 10 é letra D. E para completar, E. A cartomante previu que o casal se separaria. Prever.
está correto. Então, nosso gabarito dessa questão é a letra D. E agora nós finalizamos as questões de português da banca Avança São Paulo para a prova de engenharia ambiental. Deixa o seu like, se inscreve no canal e pode deixar um comentário referente a esse vídeo, se você vai fazer um concurso de alguma outra banca, se você está com dificuldade em um tópico específico, eu faço um vídeo para ajudá-los, até para outras pessoas também, ou alguma outra matéria em relação a essas questões básicas de concurso, eu posso ajudar. Lembrando que eu estou no Instagram também, com o mesmo nome do canal, é Claudinei Concursos, lá eu falo um pouco mais aprofundado de concursos, voltados para a área da contabilidade, que é a minha área de formação, onde eu sou concursado. E aqui no YouTube eu falo de uma forma mais geral, então trago aqui provas de português, de informática, para ajudá-los que estão nessa busca. Então, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.